Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius e vamos dar início à nossa aula. Vamos continuar falando sobre funções, tá? Então nós vamos estar dando a nossa continuação sobre funções. Deixa eu colocar continuação de função. Semana passada a gente falou o que era função, passagem de parâmetro, retorno, e hoje nós vamos reforçar um pouquinho aqueles conhecimentos, ver alguns exemplos, tentar entender melhor o que é função, tá? Então vamos lá. Para melhorar esse entendimento, também acho que semana passada a gente falou muito pouco de retorno, eu vou fazer um exemplo, vou começar fazendo um exemplo e a gente vai melhorando esse exemplo, vamos colocando mais, incrementando mais o exemplo, tá? O exemplo vai ser o seguinte: inicialmente nós vamos criar uma função para verificar se um número é par, tá? Então eu vou criar uma função que verifica se o número é par ou não, tá? Então vai ser uma função que, se o número for par, ela recebe o número como parâmetro e retorna verdade ou falso. Se o número for par, retorna verdade. Se o número for ímpar, retorna falso, tá? Então eu vou escrever uma função chamada par. Uma função que vai verificar se o número é par ou não. E ela recebe como parâmetro um número, que aqui eu vou chamar de num. E essa função vai retornar verdade ou falso, dependendo se o número for par ou não, tá? Então eu vou verificar se este número é par. Como é que eu faço para saber se o número é par ou não? Se num por cento 2, se o resto da divisão do número por 2, se isso aqui for igual a zero, então eu vou retornar true. Return true. Lembrando que true, verdade. Né? Se não, return false. E aqui fecha a função. Nesse tipo de programa aqui, do jeito que está aqui, eu não precisaria desse else aqui. Tá? Por exemplo, se eu receber aqui como parâmetro o número 5, aí 5% 2 é 1. 1 é igual a 0? Não. Não entra no if, retorne falso. Aí se eu receber, por exemplo, 4 como parâmetro, aí 4% 2 é igual a 0? Sim, 0. 0 é igual a 0? Verdade. Returne true. Tá? Lembrando que quando acontece o retorno, eu retorno este valor para quem chamou essa função e a função termina. No momento que encontro o return, a função termina. Tá? Então, nesse caso, se eu não colocasse o else, ia funcionar do mesmo jeito. Por quê? Porque eu tenho um return bem aqui. Tá? Tá. De onde vem esse número? Quando eu chamar a função. Né? Quando eu chamar a função, eu passo um número como parâmetro. Né? E quem recebe esse retorno? Quem que vai pegar esse retorno? Onde eu chamar, eu atribuo o retorno a alguma variável e vai fazer alguma coisa. Tá? Então, isso não é uma preocupação minha agora. Minha preocupação agora era simplesmente fazer uma função que verifica se um número é ou não é par. Pronto, eu consegui fazer isso. Né? É ou não é par, não. Sim, é ou não é par. Retorna verdade se for par, retorna falso se não for par. Pronto, consegui fazer isso com essa função. Tá? Posso fazer uma função para verificar se o número é ímpar. Tá? Vamos lá, vamos fazer ela aqui. Só que não vai ser, poderia ser uma função semelhante a essa e aqui colocar diferente. E eu verifico se é ímpar. Só que eu vou fazer um pouquinho diferente a função para verificar se é ímpar. Então vamos lá, vamos continuar. Vamos fazer uma função, function. Por enquanto eu estou usando sempre essa palavra function, mas tem outra forma de escrever função aqui no JavaScript. A gente pode usar run function, mas eu vou deixar isso para depois, tá? Não se preocupe então por enquanto com as outras formas de sintaxe para escrever função, se a gente vai ver nas próximas aulas. Vamos fazer uma função aqui, ímpar. Recebe um número como parâmetro. O que eu vou fazer aqui? Se o número for par, quer dizer que ele não é ímpar. Se o número for ímpar, quer dizer, o número não é par. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou retornar o não. Lembre-se,
Esse é o operador de negação. Nós temos os 3 operadores relacionais, e, ou e não. Né? No JavaScript, e, 2 pipes, ou, e o ponto de exclamação é o não. Eu nego o valor lógico. Então, por exemplo, se eu fizer assim, qual que é o resultado disso? Não true. O resultado disso aqui é falso. Né? Se eu tenho, por exemplo, isso aqui. 5 é maior que 3? Sim, 5 é maior que 3. Essa expressão é verdadeira. Agora, se eu faço assim, 5 é maior que 3? Verdade. Não verdade, falso. Então, o resultado dessa expressão aqui é falso. E é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou falar não é par. E passo o número como parâmetro. Eu vou receber um número. Aí eu verifico se esse número é par. E inverto o valor lógico. Se isso aqui me retornar verdade, eu inverto o valor lógico e retorno falso. Se isso aqui me retorna falso, inverto o valor lógico e retorna verdade. Né? Então, eu verifico se o número não é par. Né? É isso que eu vou retornar. Ok? Vamos fazer um exemplo aqui de uma outra função. Vamos supor que eu, dentro das tags lá de script, eu coloquei essas 3 funções. Vou colocar esta função e a próxima função que eu vou escrever agora. Opa, risquei essa aqui. Então, vamos fazer aqui uma função principal. Não recebe nenhum parâmetro. Vai fazer alguma coisa aqui dentro. E, por fim, eu vou chamar a função principal. Lembre-se também que eu posso declarar as funções e essas funções não são executadas. Declarei a função não é executada. A função só é executada no momento que eu chamo a função, tá? Então, eu estou chamando a função aqui, ó, isso aqui, eu estou chamando a função principal. Aqui, eu estou declarando, né, tudo isso aqui, eu estou declarando, ou seja, eu estou falando que existe, estou declarando a função é par. Então, ó, existe a função é par, mas não significa que esse trecho de código vai ser executado. Tá? A mesma coisa que não é ímpar. Existe a função é ímpar, mas ela ainda não foi executada. Aí aqui, eu estou falando que existe a função principal e aqui eu estou chamando a função principal. Aí sim, o trecho de código que está aqui dentro vai ser executado. Tá? E todas essas 3 funções, né, nós vamos colocar, por enquanto, dentro da tagzinha de script lá do nosso código HTML. Tá? Por enquanto, porque nós estamos fazendo um JavaScript incorporado. Né? Mas depois a gente vai ver outras formas de colocar esse nosso JavaScript que vai ficar melhor. Tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou ter um número. Então eu vou declarar aqui uma variável para ser o meu número. Então vamos colocar aqui, por exemplo, let num. E aí esse número recebe... Não, let num não. Vamos colocar um outro nome, para você não confundir com a variável que está dentro da função. Apesar de que, lembre-se que são todas variáveis locais. Mesmo que eu use uma variável num aqui, ela é local, a função principal. Diferente daqui. Aqui essa variável num só existe dentro da função é ímpar. Tá? É uma variável local. Essa variável é um parâmetro que a função recebe, mas ela é local aqui, só existe aqui dentro dessa função. Tá? Então, eu vou dar um nome diferente aqui só para não confundir. Deixa eu tirar essa linha daqui. Vamos colocar aqui let recebe 5. Aí eu posso vir aqui e verificar assim, se é par. Quem é par? A variável A. Então, eu vou escrever um alert
A variável é par. Se não, alert, a variável é ímpar. Posso fazer dessa forma. Uma outra forma de fazer a mesma coisa é não ter o else. E aqui eu colocar um if. Lembre-se que como eu só tenho uma linha de código dentro do if, então as chaves são opcionais, tá? Mas se quiser, pode colocar. Abre chave aqui, fecha a chave aqui, tá? Aí eu posso colocar um outro if e verificar se é ímpar. A variável A, né? Verificando se a variável A é ímpar. Aí abre chave aqui, opcional, fecha aqui. Então, por enquanto, só isso nosso código, né? Aqui, por enquanto, eu coloquei 5, mas isso aqui pode ser um valor que o usuário digitou, tá? Não necessariamente tem que ser 5. Coloquei 5 por enquanto só para a gente testar, tá? E aí vamos fazer o teste de mesa disso aqui e ver o que vai acontecer. Então, inicialmente eu tenho a variável A é 5. Vamos fazer de conta que aqui nessa outra folha aqui, eu tenho a memória do meu computador. Deixa eu só afastar aqui. Pronto. Então, na memória do computador, eu vou ter a função principal. Acontece assim, eu tenho as três funções, a função é par, a função é ímpar e a função principal. Chegou aqui, eu chamo a função principal. Chamei a função principal, cria um espaço de memória para a função principal. Então, aqui vai existir um espaço de memória para colocar as variáveis locais da função principal. Tá? Pronto. Um espaço de memória para colocar as variáveis locais da função principal. O que eu tenho de variável local aqui na função principal? Variável A. E eu sei que o conteúdo da variável A é 5. Né? Aí, vem aqui e verifica, se é par. Opa, estou chamando a função é par. Então, o que vai acontecer? Cria-se um espaço de memória para a função é par. Cria um espaço de memória aqui para essa função. Sempre que a função é chamada, um espaço de memória é criado para ela. Então, criou aqui. Dentro desse espaço de memória, eu vou ter todas as variáveis locais da função é par. Vamos recapitular o que tinha lá no é par. Então, aqui eu vou ter essa variável num. Né? Então, chamei a função é par, crio o espaço de memória para ela, vou colocar a variável local aqui num. E num é um parâmetro que a função é par está recebendo. Mas tá, qual o valor que vai vir nela? Vamos olhar observar aqui. Quando eu chamei a função é par, eu passei o A como parâmetro. O que eu tenho em A? Né? No A, eu tenho 5. Né? Como é um número aqui inteiro, eu vou pegar uma cópia do que tem aqui no 5 e colocar aqui. Né? Aí vem para cá. Então, o num recebeu uma cópia do que tinha A. Por quê? Porque quando eu chamei a função é par, eu passei o A como parâmetro. Pego uma cópia do que tem aqui em A e coloco aqui em num. Vou pegar uma cópia porque isso aqui não é um array. Se fosse um array ia ser um pouquinho diferente, tá? Como é um número, eu passo uma cópia. Lembre-se lá do que é referência e do que é cópia, né? Valor, tá? Quem não se lembra, nos próximos exemplos aí, a gente vai observando a diferença de passar um inteiro, uma string e passar um array, tá? Então, nos próximos exemplos a gente vai vendo isso aí. Beleza, então passei aqui, 5. Agora, vim aqui para a função é par, verifico, num por cento 2, o que é num? Num é 5. 5% 2, 1. 1 é igual a 0? Não. Então, vem para o else. Return falso. Quando eu retorno lá para quem chamou, tá? E ao mesmo tempo que eu retorno, tudo que é variável local da função é par, deixa de existir. Então, não tenho mais essas variáveis locais. Esse espaço de memória deixou de existir. Lembrando que eu retornei falso. Retornei falso para quem? Aqui para quem chamou. Eu não chamei aqui, então aqui retornou falso. Então, se falso, né? Então, é isso que eu vou ter aqui. Se falso,
a expressão condicional aqui dentro do if é falso, eu não faço esse if. Aí vem para cá, vou executar este outro if aqui. Né? Então, deixa eu dobrar aqui. Vou executar este outro if aqui. Então, eu chamo a função ímpar, chamei a função ímpar, crio um espaço de memória da função ímpar. Então, vem aqui, crio um espaço de memória da função ímpar. E aí, nesse espaço de memória da função ímpar, eu vou colocar todas as variáveis locais. O que eu tenho de variável local lá na função ímpar? Ó, tem a variável num, né? Então, aqui vai ter num. E lembrando que num, além de ser uma variável local, é um parâmetro, né? Está recebendo aqui um parâmetro. Qual é esse parâmetro que está recebendo? Ó, estou passando a variável A. Então, eu vou pegar uma cópia do que tem lá em A para colocar em num. Então, vamos ver aqui na memória. O que tem em A? 5. Vou pegar uma cópia e colocar aqui. Né? Aí, chegando aqui, eu venho para cá. Né? E aí eu vou repartir isso aqui, vou fazer em etapas. Vou refazer esse código aqui de uma forma que fica mais fácil para a gente entender. Tá? Esse código funciona, tá? Não tem problema nele não. Vou só refazer de um jeito que fica mais fácil entender. Então eu vou tirar esta uma única linha aqui e vou fazer em duas linhas. Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter aqui uma variável res, de resultado, que vai receber o não é par. E depois return o res. Tá? Aí fica mais fácil da gente entender. E aí fecha a chave. Tá? Só que essa variável aí vai ficar mais simples. Então beleza, vem pra cá. Então o que eu tenho de variável local aqui na função é ímpar? Por enquanto num. Aí, chegou aqui, deixa eu riscar aqui. Outro pincel. Isso aqui não existe mais. Pronto. Então, o que vai acontecer aqui? Eu estou chamando a função par. Chamei a função par, dentro da função ímpar eu estou chamando a função par, está observando? Então, eu crio um espaço de memória para a função ímpar, ou para a função par. Olha, parece estranho a gente chamar uma função dentro de outra, mas é algo absolutamente normal e vocês já faziam isso. Né? A gente já chamava, por exemplo, função alert, função prompt, né? Tudo são funções e a gente já chamava isso antes. Então nada impede que dentro de uma função eu chame outra, tá? Então, dentro da função ímpar, chamei a função par. Chamei a função par, crio espaço de memória para a função par. O que eu vou ter de variável local dentro da função par? Ó, voltando aqui, eu tenho a variável num, que é um parâmetro, né? Então, já criei ele aqui. Tá, mas o que vai ser o valor que ele recebe aqui, ó? Vamos voltar aqui. Eu estou passando como parâmetro para ele num, né? E qual que é o valor de num? Ó, em num eu tenho um 5, então vou pegar uma cópia do num, que é local à função ímpar. Observe, são duas variáveis diferentes. Uma é a variável num dentro do ímpar, outra é a variável num dentro do par. Né? Então, eu vou pegar uma cópia do que tem aqui na variável num e passar como parâmetro para a variável par. E vou guardar na variável num, que é local à função par. Tá? Então, eu pego uma cópia desse cara aqui e coloco aqui. Aí depois, ó, verifico, num por cento 2 é igual a 0? Então, se eu observar aqui, um num é 5. 5% 2, 1. 1 é igual a 0? Não, falso. Vem para o else, return falso. Então, retornei falso. Lembre-se, tem um return, tudo que é variável local deixa de existir. Essa área de memória eu perdi, ela é liberada, tá? Então, não tenho mais essa área de memória e retornei falso. Retornei falso para onde? Deixa eu dobrar aqui que isso aqui não existe mais. Retorno falso para onde? Aqui, ó. Retornei falso para cá. Só que eu retornei falso e depois eu neguei, ó, não falso. Não falso é o quê? É verdade, é true. E onde é que eu guardo esse true? Na variável res. Então, dentro aqui do ímpar, eu ainda tenho uma variável res que recebe true. Recebeu verdade. Aí, depois eu venho aqui e falo, ó, return res. Então, eu vou retornar o que tem em res. O que eu tenho em res? True. Tenho verdade em res. Vou retornar isso para onde? Para quem chamou a função ímpar. Então, lembre-se,
tem um return, tudo que é variável local aqui vai deixar de existir. Porém, antes eu vou pegar uma cópia do que tem aqui em res e colocar lá onde eu chamei a função ímpar. Então, eu chamei a função ímpar aqui, né? Então, eu estou retornando para este ponto true e, ao mesmo tempo, tudo que é variável local aqui deixa de existir, né? Então, volta aqui só a ter o espaço de memória da função principal, né? Como aqui é true, né? Verdade, então se verdade, entro no if. Aí mostra o alert, a variável é ímpar, ok? Então, consegui mostrar que a variável é ímpar e a gente agora só tem o espaço de memória da função principal. Só que aí mostrou o alert, você clica lá no OK, aí ele vai continuar, chegou aqui no final da função principal, aí a função, ela, ou no return, ou quando eu chego no final dela, ela termina. Se ela terminou, tudo que é variável local vai deixar de existir. Então, também não tem mais o espaço de memória da função principal, deixou de existir, certo? Só para melhorar esse exemplo, aqui a gente havia escrito 5, só que eu não preciso ser exatamente 5, pode ser qualquer número. Então, eu posso pedir aqui um prompt, digite um número, e aí eu transformo esse número, porque o prompt, lembre-se, ele lê texto, string, e eu transformo isso aqui no inteiro. Então, eu vou usar aqui o parseint. E aí eu converto o texto no inteiro. Deixa eu só recapitular aqui, pessoal, só um segundinho. Que agora de cabeça eu esqueci se é parseint ou se é int parse. Isso, parseint, tá certo. Que a gente confunde porque cada linguagem vai escrever, né? Alguma linguagem tem linguagem que é parseint, tem linguagem que é int parse. Ok, pessoal? Então é isso, né? Para a gente poder entender aqui a questão dessas funções, né? Da função principal, a função é ímpar, que usa uma outra função, e também aqui a função é par. Né? Tendo a função par em mente, nós ainda vamos usar a função par. Então agora eu vou escrever um outro probleminha, um outro programa, e eu vou continuar usando a função par. Então, esqueça por enquanto a função ímpar, esqueça por enquanto essa função principal. Vamos focar por enquanto, no próximo exemplo, só com a função par. Então, vou escrever um outro exemplozinho aqui, usando a função par. Então, vamos lá. Eu vou escrever uma outra função principal. Vou ter aqui uma outra função principal. Então, function principal. Nessa função, eu vou ter um array. Vou ter aqui let. Um array ou um vetor, como queira chamar, um conjunto. Vou chamar de conjunto aqui, tá? Conjunto. E vai ser um conjunto de números. Então, vou ter aqui, por exemplo, 5, 8, 3, 10, 20, 7, 11 e 15. Pronto. Então, tem um array aqui. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer um programa que me mostre deste conjunto. Lembrando que este conjunto eu coloquei estático, mas o usuário poderia ter digitado esses valores. Poderia fazer um programa para o usuário digitar os valores. Então, eu quero saber aqui, quais desses números aqui, me mostrar quais números são pares. Tá? Então, eu quero fazer um programinha que me mostre os pares, os números pares. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma função chamada mostrar pares. Então, supondo que essa função já exista. Então, mostrar pares. Vai mostrar os números pares do conjunto. Pronto, só isso aqui que eu quero. E aí eu chamo a função principal, que se eu não chamar ela não existe, né? Principal.
Pronto, para ser executada. Só que aí, tá, aqui é a função principal, estou chamando aqui, tem um conjunto e mostra pares. Mas quem mostra pares? Quem é esta função aqui? Por enquanto ela não existe, né? Então, se ela não existe, isso aqui está errado. Então, eu preciso implementar essa função. Eu preciso declarar a função mostra pares, tá? Então, vamos fazer ela aqui. Então, eu vou ter aqui um function chamado mostrar pares. Que vai receber o quê? Um conjunto como parâmetros. Só que eu não preciso necessariamente colocar o mesmo nome, tá? Posso colocar aqui um outro nome qualquer, vet, elementos, qualquer coisa. Vamos colocar aqui vet. Aí, ó, a função. E essa função vai mostrar os números pares. Então, eu vou fazer aqui um laço. E aí, eu vou fazer um laço desse tipo aqui. Deixa eu ver. Isso é. Vamos fazer aqui um para cada número do vetor vet. Então, para cada número vetor vet, eu verifico se o número é par. Mas se quem é par? O número. Né? E esse é par vem desta função aqui, tá? Então, este aqui é um outro programa, tá? Aquele outro anteriormente já foi. É um outro programa, mas que vai continuar usando a função é par. Eu preciso ainda dela, tá? Então, é par. Se for par, alert. Não. Se quiser aqui, ó, pode pôr as chaves, mas é opcional. Fecha aqui, fecha aqui. Tá? Então, o que vai acontecer, ó? Chamei a função principal. Observe, ó, esse programa eu vou ter o seguinte, tudo isso, essas três funções dentro da tagzinha de script. Então, vou ter isso, depois eu vou ter isso aqui. Aí, aqui, eu chamo a função principal. Chamei a função principal, eu venho para cá, para executar a função principal. Aí, crio conjuntos, chamo a função mostrar pares. Chamou a função mostrar pares, vem para executar isso aqui, passo o conjunto como parâmetro. Aí, do conjunto, eu vou pegando cada número do conjunto, do vetor, cada número do vetor, e verifico se é par, né? Chamando essa função aqui. Aí, se for par, eu mostro. Se não for par, não faço nada, não mostro. Tá? Só que aí, vamos observar aqui, eu estou passando um vetor como parâmetro. E aí, é isso que eu quero mostrar aqui, a diferença de passar um vetor como parâmetro. Tá? Então, nesse exemplo, nós vamos observar isso. O que vai acontecer aqui? Vamos lá. Chamei a função principal, crio o espaço de memória da função principal. Ó, quando eu tenho arrays, eu preciso, né, então eu tenho um array aqui chamado conjunto, uma variável chamada conjunto, que recebe um array. Mas quando eu tenho um array, esse conjunto de dados, esses dados aqui do array, não fica exatamente dentro do espaço de memória da função principal. Ele fica em um outro espaço de memória. A variável conjunto é uma variável local à função principal. Agora, esse conjunto de dados fica em outro espaço de memória. Então, eu vou ter aqui um espaço de memória 5, 8, 3, 10, 20... 7, 11, 15. Eu vou ter um espaço de memória aqui, que não necessariamente está dentro da função principal, está na área de memória livre. Aqui eu tenho o espaço de memória da função principal. O restante aqui é o espaço de memória livre. Tá? E aí eu vou ter esse array aqui. Isso aqui são os índices, né? Os índices desse array. E o conjunto vai referenciar este espaço de memória. É diferente de fazer, por exemplo, se eu tivesse assim, por exemplo, variável A recebe 5. Se fosse isso, eu teria aqui a variável A e aqui eu teria o 5. Mas não é isso, né? É um array. E se é um array, o conjunto, essa variável, ela é local, a função principal, mas a memória onde os dados estão está fora da função principal. E a gente vai entender isso aqui agora. Aí, beleza, chamei a função principal,
tem a variável local conjunto com esses dados aqui, beleza, tá aqui. Chamei a função mostrar pares. Chamou a função mostrar pares, cria o espaço de memória da função mostrar pares. Então, eu vou criar aqui embaixo o espaço de memória da função mostrar pares. Então, eu vou ter aqui mostrar pares. E aí, a função mostrar pares, ó, tem a variável local vet, que é um dos parâmetros dela, né? Então, tem vet, que vai receber alguma coisa como parâmetro. Eu vou ter outras variáveis locais, como, por exemplo, num, mas por enquanto eu vou colocar só o vet, que é o parâmetro que eu estou recebendo aqui. Tá. Quando eu chamar a função mostrar pares, eu vou passar o conjunto como parâmetro. E quem vai receber o conjunto? A variável vet. Mas observe o que acontece quando eu tenho um array. Não é uma cópia, igual quando eu tenho um número, que a gente viu no exemplo anterior, né? Quando eu tenho um array, na verdade, este cara aqui vai referenciar este mesmo espaço de memória. Eu não vou fazer uma cópia de tudo isso para colocar aqui dentro, né? Por que não? Porque é um consumo de memória muito grande e desnecessário. Pensa, já pensou se fosse um array de 1000 posições? Aí, pegar uma cópia de 1000 posições para colocar aqui, né? Então, por questão de desempenho, para melhorar desempenho, usar menos memória, então não se faz cópia de arrays, né? O que se faz, na verdade, é referenciar este mesmo espaço de memória. Então, tanto a variável conjunto, que é local a função principal, está referenciando essa memória, quanto a variável vet, que é local a função mostrar pares, vai referenciar o mesmo conjunto de dados. Tá? Então, chamei a função mostrar pares, passei o conjunto como parâmetro. Quem recebe os dados do conjunto? Vet. Então, vet está referenciando isso aqui. Tá? Aí, lembrando, isso aqui só acontece porque são arrays. Arrays ou objetos que a gente vai ver em outras aulas. Se fosse um número inteiro, ponto flutuante, ou uma string, aí não, aí seria cópia, como foi o exemplo anterior. Aí vem para cá, né? Aí para num of vet, então vou ter a variável num. Quem vai ser a variável num? O primeiro valor do vetor. Qual que é o primeiro valor do vetor? 5. Então coloco 5 aqui. Aí eu verifico, 5 é par, né? Aí eu chamo essa outra função. Chamei essa função, começa tudo de novo, cria um espaço de memória para essa função, passa uma cópia do num para lá, tudo de novo. Só que eu não vou fazer de novo porque é a mesma coisa que foi do exercício anterior, tá? Então não vou refazer tudo outra vez não. Se tiver dúvida, volta lá, tá? E se mesmo assim ainda tiver dúvida, depois você coloca no fórum para mim. Então, num é o 5, aí verifica, é par? Não, não é par, então não faz isso. Chega no final do laço, volta, num of vet, aí é o próximo valor. Agora o num aqui vai ser 8. Aí verifica, o 8 é par? Sim, o 8 é par, isso aqui vai retornar true. Aí eu mostro, alert num, mostra o 8. Né? Aí chega no final aqui, volta, prega o próximo valor é 3. Aí aqui vai ficar 3. E aí assim por diante, tá? Até terminar de percorrer todo este array aqui. Quando terminou de percorrer todo este array, que chegou aqui no final da função mostrar pares, tudo que é variável local da função mostrar pares deixa de existir. Então, eu libero essa memória. Não existe mais a variável vet, mas o conjunto de dados ainda está aqui. Tá? Aí, terminou, terminou a função mostrar pares, vem para cá. Como não tem mais nada para ser feito aqui, terminou a função principal. Então, tudo que é variável local da função principal deixa de existir. E aí eu terminei esse script aqui. Não tem mais nenhum código para ser executado. Tá? Quando nenhuma variável referenciar mais esse conjunto de dados, aí ele também é liberado. Tá? Quando não tem nenhuma variável referenciando aqui. Aí ele é liberado. Beleza, pessoal? Espero que tenha entendido isso aqui. Vamos fazer só mais um exemplo. Tá? Vou fazer um exemplo que vai ser o seguinte. Aqui foi o mostrar pares. Agora eu vou fazer um outro exemplo, que é o exemplo contar pares. Então o próximo exemplo vai ser o seguinte. Eu vou continuar usando a função é par, o próximo exemplo, e vou refazer a função principal e vou criar uma função contar pares. Tá? Então vamos para o próximo exemplo. Então lembrando, nesse exemplo, eu estou utilizando a função é par. E aí eu vou escrever então aqui a função principal. Function.
principal. Aí vou ter um conjunto de dados aqui. Então vou colocar aqui let, conjunto. Vou colocar só assim, CONJ, de conjunto. Recebe um conjunto, como por exemplo 5, 10, 15, 3, 20. Pronto. E aí, eu quero contar quantos números pares eu tenho nesse conjunto. Então, vou ter uma outra variável let aqui, quant, de quantidade. O que essa variável let vai receber? Quant recebe, conta pares. E vou passar o conjunto como parâmetro. Certo? Este conjunto aqui. Dá para fazer aqui, ó, sem usar essa linha aqui, e já declaro e atribuo aqui, ó, fazer direto. Dá para ser feito isso também. Então, contei quantos são pares, depois eu mostro, né? Alert, quant, números, pares. Pronto. Aí chama a função principal. Se eu não chamar a função principal, ela não é executada, né? E agora fica faltando eu fazer a função conta pares, né? Então vamos lá. Função function conta pares. Se eu não fizer essa função, quando chegar aqui, ó, tá errado, porque o que é conta pares? Não existe. Aí, a partir do momento que eu declaro a função, aí isso aqui fica correto, tá? Então, conta pares vai receber aqui um conjunto de dados, que eu vou chamar de vet. E eu vou fazer um somatório, semelhante ao que a gente já fez nas aulas de... quando falou de array. Só que eu só vou somar se o número for par, né? Então, eu vou ter uma variável aqui, let, soma, e a soma começa com 0. Aí, para cada número, ó, no exemplo anterior eu esqueci, deixa eu ver aqui, ó, eu tenho aqui num, só que eu esqueci de declarar um num, né? Corrigindo, let num. Porque eu preciso declarar. Se eu não declarar, fica como variável global, tá? Não é bom utilizar variável global, não. Nós vamos fazer o possível para nunca utilizar variável global. O que é variável global? Uma variável que existe dentro de qualquer função. E isso é uma prática ruim e causa, depois, assim, à medida que o programa vai ficando grande, o uso de variável global vai confundindo bastante. Então, a gente vai evitar usar variável global, tá? Então, vamos lá, voltando aqui, para cada número, então let num of vet, né, para cada número do vetor. O que eu vou fazer? Eu vou verificar se é par. Quem é par? Um número. E se o número for par, soma mais igual num. Eu vou pegar o valor de soma mais num e o resultado fica em soma. E quando eu terminar esse laço, observe que eu não coloquei chave, porque eu só tenho um if dentro do for. Então a chave aqui é opcional, mas se quiser pode colocar, né? E dentro do if eu só tenho esse soma aqui, então a chave aqui também é opcional. Aí quando eu terminar o laço for, retorno, eu vou retornar a soma. Então return soma. E aí fecha a função, né? Pega a função aqui, fecha, colocar apertadinho aqui. Ó, de forma opcional, você poderia abrir a chave aqui e fechar aqui antes do return. E no if também, podia abrir aqui e fechar... Seria aqui, ó, né? Mas na linha de baixo, tá? Mas para não confundir, eu vou deixar aqui na frente. Tá? Mas isso que eu coloquei em vermelho aqui fica opcional.
Sim, né? Então o que vai acontecer? Ó? Recebi o vetor, tem a variável soma que é 0, vou pegando cada número que está no vetor, né? Quais são os números que estão no vetor? 5, 10, 15, 3, 20. Aí cada número desse eu vou verificar se ele é par. Se ele for par, aí eu vou pegar e somar com o valor da variável soma mais num, e o resultado vai ficar em soma. Quando eu terminar o laço for, eu fiz o somatório só dos números pares, e aí eu posso retornar a variável soma. Retornei a variável soma, retorna para quem? Lá para quem chamou, ó. Retorna, né? Chamei aqui, né? Chamei aqui. Quando retornar, o retorno fica na variável quant. Aí depois eu posso mostrar a variável quant aqui, tá? Eu vou deixar, não vou fazer o teste de mesa desse aqui. Esse aqui eu gostaria que vocês tentassem fazer o teste de mesa. E aí se tiver dúvida, manda a dúvida lá para mim, né? Se não conseguiu falar, professor, não consegui fazer o teste de mesa, me manda que eu faço com vocês depois, tá? Recapitulando, como é que vai ficar esse código? Tudo isso aqui dentro do script, né? Função é par, depois vem a função principal e também a função conta pares. E aqui, chamando a função principal. A função principal posso chamar aqui depois da função conta pares, não tem problema, tá? De toda forma ia funcionar. Pode ser lá antes também, no início, não tem problema não. Todo jeito funciona, ok? Então, fica aí como exercício para vocês tentar fazer o teste de mesa disso aí, tá? Pega esse código também, escreve, né? Coloca, digita o código lá no Visual Studio, no editor que você estiver utilizando aí, testa, vê se vai funcionar direitinho, né? Que é bom treinar, porque às vezes pode ter erros de sintaxe, né? Então dá uma treinadinha aí para ver se isso aqui vai funcionar. E tendo dúvida, posta lá no Moodle para mim. E aí eu vou deixar uma atividade lá no Moodle também, relacionada à função, para vocês tentarem fazer, tá? Então, eu já vou até adiantar, né? Qual que vai ser a atividade que vocês vão fazerem, e aí depois vocês coloquem lá no Moodle para mim o código de vocês. Fazer o código, tá? O que vai ser a atividade para vocês fazerem lá no Moodle? Vai ser o seguinte, fazer uma função que recebe 3 números por parâmetro, tá? Uma função que recebe, vamos colocar aqui, ó, uma função que recebe 3 números por parâmetro. 3 números por parâmetro. E retorne, recebe 3 números por parâmetro, e retorne a soma dos números ímpares. Então, recebeu 3 números por parâmetro. Vai somar somente os ímpares e retornar. Tá? Se recebeu, por exemplo, se recebeu como parâmetro 10, 5 e 8. Né? Qual que é a soma dos ímpares? É só 5, só tem um 5 para somar. Né? Se recebeu como parâmetro, por exemplo, os números 10, 6 e 3. Qual que é a soma dos ímpares? É 0, não tem ímpar nenhum aqui, né? Então a soma é 0. Aí se, por exemplo, recebeu como parâmetro 5, 7 e 2, qual que vai ser a soma? Então 5 mais 7, tudo é ímpar, né? 5 mais 7, 12, mais 2, 14. Isso, né? Aí retorna então... 14 não, né? 5 mais 7 é 12, isso, 14, né? Aí retorna, então, 14. Somar somente perdão, 2 não é ímpar não, né? Então aqui vai ser 5 mais 7, vai retornar 12, né? E se fosse aqui, por exemplo, 3, aí sim, 5 mais 7 mais 3, aí retornaria 15, tá? Então, somar somente os ímpares, tá? Não vai somar os pares. Então, fazer uma funçãozinha, recebe 3 números, retorna a soma dos ímpares. E com isso que a gente viu aqui hoje, eu acho que vocês conseguem fazer, tá? Aquela função que eu havia escrito é ímpar, pessoal, uma função didática, tá? É para a gente entender o que é função, que é chamada de função, uma função pode chamar outra função, mas pode escrever ela de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, tá? Então eu fiz a função é ímpar dessa forma, mas você poderia fazer a função é ímpar
pegar aqui. Poderia fazer a função ímpar assim, ó, ao invés de ser igual aqui, ser diferente. Dá para ser feito também, tá? Não necessariamente uma função precisa chamar a outra. Por que a gente vai usar a função? Para deixar as coisas mais simples, tá? Então, do jeito mais simples possível que eu conseguir fazer, é que eu vou fazer. Então, a ideia da função é facilitar as coisas, beleza? Então, pessoal, por enquanto é isso. Um abraço, até a próxima.